pirambu, bebê, lá no Dedé, pegar os aratus, tirar bicho de pé, voltar para Caju, tomar uma muriciedão. À noite eu vou lá no funk, toma chope com Pascoal. Papo vai, papo vem, fofocar não faz mal. Olá, Welman. Depois a gente sai sem ter aonde. Como vai, pessoal? Boa noite. Eu entrei um pouquinho antes para que a gente possa já ir chegando aos pouquinhos. Jussi Mendonça, boa noite, sejam bem-vindos todos. Ita Tabajara, seja bem-vinda também. Quanto tempo, Elma? Espero que fiquem aí conosco até o final da live. Tem muita coisa boa, tem muito conhecimento, que eu tenho certeza absoluta que o nosso convidado especial da noite de hoje, que é o Wagner Lemos, vai trazer para vocês. Isabela, seja bem-vinda, Isabela. Adriano, seja bem-vindo também. Saudades, Elma. Tenha tempo, não é? Sejam todos bem-vindos. A gente está ouvindo aí de fundo a música e as composições de Ismar Barreto, que é um dos grandes compositores sergipanos, né? Legou para nós uma música extraordinária, maravilhosa. Irineu Fontes, seja muito bem-vindo. Gabi Oliveira, seja bem-vinda. Estou dando um tempinho para que a gente possa, para que as pessoas possam ir chegando, e assim que o nosso convidado especial chegar, a gente inicia a nossa live de hoje. Hoje a gente vai discutir sobre por que ler a literatura sergipana. O Wagner Lemos, ele é um convidado especialíssimo, é um amigo muito querido e um estudioso da literatura brasileira, e eu tenho certeza que vocês vão amar. Jacques Pésia, seja bem-vinda. Seja bem-vinda na live de hoje. Aline, seja bem-vinda também, Aline. Sejam todos bem-vindos. Adelvan, seja bem-vindo. Jaqueline Spésia, um beijo, querida. Tenha tempo que a gente não se vê, não é verdade? Fica aí aguardando que já já a gente começa a live de hoje discutindo sobre literatura. Vai ter declamação de poemas, vai ter uma discussão muito interessante sobre as origens da literatura sergipana, sobre a construção do conceito de identidade, sobre a construção até mesmo de um conceito sobre literatura sergipana. Oi, deixa eu te mostrar como eu criei meu site profissional usando o Wix. A gente tem certeza que vai ser uma noite assim maravilhosa, recheada de coisas interessantes para a gente discutir e aprender hoje. Yolanda Dias, seja bem-vinda, Yolanda. Folie Oliveira, seja bem-vinda, Folivieira. Veira, né? Oliveira, F. Oliveira. Sejam todos bem-vindos. Estou aguardando o nosso convidado especial da noite de hoje, o Wagner Lemos, né? Um professor de literatura, doutor em literatura brasileira pela USP, né? E já já a gente inicia o nosso bate-papo, a nossa discussão sobre por que ler a literatura sergipana, né? Sergipe Patrimônio, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença na nossa live de hoje. Livne Valério, Cris Ufes, professora Cris, seja bem-vinda, professora Josiane Moreira, sejam todos bem-vindos. Maria Rita dos Santos, seja bem-vinda, Maria Rita. Sejam todos bem-vindos. Vou colocar uma musiquinha aqui de fundo para a gente ouvir, de Rogério Chico Queiroga, tradicionalíssima essa música, todo mundo conhece. A Academia São Cristovense de Letras e Artes presente, boa noite, sejam bem-vindos, muito obrigado pela presença. O áudio tá legal, pessoal, a imagem também tá travando hoje não, né? Tá tudo certinho. Estou aguardando o nosso convidado especial, Cristiano Literatura, Juliana Lira, sejam todos bem-vindos. E amanhã, pra
te ver e sorrir, vou te ver e chorar. Ariene, seja bem-vinda. Espero que vocês tenham uma noite maravilhosa ao nosso lado, juntinhos aí, para a gente poder aprender bastante coisa. Vai ter declamação de poemas, vai ter uma discussão sobre a literatura sergipana, as origens da literatura sergipana, por que ler a literatura sergipana, a literatura clássica, a literatura contemporânea. Vamos construir aí um conceito de identidade cultural também com o professor Wagner Lemos. Estou só aguardando ele entrar. Thelminha Costa, seja bem-vinda. Um beijo também para você, Thelminha. E amanhã, pra te ver florir, pra te ver florar. E amanhã, boa noite, Juliana. Professora Rosilene Pimentel, seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença hoje. Nessa noite especialíssima, que a gente vai debater, vai discutir sobre literatura sergipana. Estamos só aguardando o nosso convidado especial, o professor Dr. Wagner Lemos, né? Professor de literatura. Ah, sim, a trilha sonora. Uma trilha sonora especialíssima. Dona Luzia Nascimento, seja muito bem-vinda. Boa noite. É um prazer, uma honra para nós tê-la aqui conosco também. Carlos Alexandre Aragão, seja bem-vindo. Estamos aguardando o nosso convidado especial, o professor doutor em literatura pela USP, o Wagner Lemos, e nós vamos discutir hoje sobre a importância, né, o porquê ler a literatura sergipana, porquê conhecer os nossos autores, a nossa literatura. Enquanto isso, enquanto o Wagner Lemos não chega, a gente coloca aí essa trilhazinha sonora para que vocês possam ir se ambientando, né? E assim que ele entrar, a gente já convida ele para participar dessa live aqui comigo. Verônica Aragão, seja bem-vinda também. Pessoal, muito obrigado. Boa noite. Obrigado, Heródoto. Grato. Vamos lá. Vamos botar mais uma musiquinha aqui do Ismar Barreto. O Ismar Barreto, que foi um dos grandes compositores sergipanos, né, uma das grandes vozes da música sergipana, e que legou a gente, aí, a todos nós, uma música belíssima, né, muito bem urdida, muito bem construída. Obrigado, Cristiano. Cristiano de literatura, que é professor de literatura também, está dizendo aqui, professor Wagner Lemos já entrou? Vou convidar o Wagner. O Wagner Lemos já entrou, já convidei ele logo para a gente iniciar esse bate-papo maravilhoso. Oi, professor. Eu sou a plantação. Só estou vendo por enquanto o seu ventilador. Depois, sua vez, é dura a solidão. E pelo amor de Deus, tem dó. Wagner? Oi. Você já, a sua imagem já está aparecendo aqui, só não estou lhe vendo. As asas da... Vou chamar novamente, tá bom? Você voltou pra mim nas asas da... Sejam todos bem-vindos à live de hoje, na companhia aqui do professor Wagner Lemos. Tô apanhando um pouquinho da tecnologia. Tem que virar a câmera para você. É? Não. Estou lhe vendo. Coloque o celular na vertical. O celular na vertical, que aí vai ajudar bastante. Olha só pra mim. Isso, sua imagem está um pouco invertida. Ela está invertida. O seu celular está na vertical? Tá na vertical.
Deixa eu reiniciar aqui, melhor. Tá. Pra mim, as asas da asa branca e aqui à noite eu sonhei. Enquanto ele não entra, a gente escuta Ismar Barreto, com músicas sergipanas. Seja bem-vinda, Vanessa Sobral. Horácia Munique, seja bem-vinda. Clara Vitória, seja bem-vinda. Um beijo, minha linda. Obrigado pela presença. Sejam todos bem-vindos. O nosso convidado já entrou, mas ele volta já. Ele volta já, já. Ariel Melo, seja bem-vindo também, Ariel. Sejam todos bem-vindos. Esse foi Ismar Barreto. Mais uma de Ismar. Todo mundo conhece essa, não conhece? Roberta Rezende, minha flor, um beijo. Seja bem-vinda à live também. Anne Camila Silva, Ragi, vocês todos que estão aqui, tiraram um tempinho do dia de vocês, da noite de vocês, para estar aqui com a gente. Eu agradeço demais a atenção, a gentileza da presença. Eu só estou aguardando o nosso convidado retornar, certo? Para que a gente possa convidar ele novamente para a gente começar a nossa live de hoje. Eu é que sou seu fã, Roberto. Sua criatividade, sua magia, seu encantamento todo dentro da sala de aula. Muito obrigado pela presença. Enquanto o Wagner vai entrando aí, eu vou começar a falar um pouquinho sobre a nossa live de hoje. Jéssica, seja bem-vinda, Jéssica. 66 Salsicha. Seja bem-vindo. Vamos lá, para ver se Wagner consegue agora. Agora sim. Agora! Vou baixar o Ismar Barreto aqui para a gente começar a nossa live de hoje. Eu agradeço inicialmente a presença de todos, né, que estão aí nos prestigiando. Como diz bem Isabel Nascimento, a cada pessoa que entra na nossa live, é 1 milhão de pessoas que entram junto. Então, agora, nesse exato momento, nós temos 28 milhões de pessoas aqui conosco. Então, Wagner, seja muito bem-vindo, boa noite. É um prazer, uma honra para mim falar com você e discutir com você hoje, numa noite tão especial, para a gente discutir e bater um papo sobre literatura sergipana, né? Eu primeiro gostaria de agradecer por você ter prontamente aceitado o meu convite para que a gente pudesse levar um pouco de conhecimento sobre a literatura sergipana e a literatura de um modo geral a essas pessoas que estão aí em casa, nesse momento de isolamento, né? Nesse momento em que a gente vive um dos momentos de maior adversidade. Né? Eu costumo chamar do pandemônio da pandemia. O pandemônio da pandemia. Você abriu a caixa de Pandora e tudo veio abaixo. Exatamente. E como, Wagner, se você me permite, o Wagner, ele é professor de literatura, ele é doutor em literatura pela USP, ele é professor ainda vinculado ao Instituto Federal de Pernambuco, na Regional de Garanhuns, não é isso, Wagner? Correto, Campus Garanhuns. Do Campus Garanhuns, isso. E tem algo mais, Wagner, que você queira pontuar das suas atribuições, do seu dia a dia, nesse primeiro momento da live? Sergipano por adoção e depois por título. Né? Eu tive a oportunidade, eu nasci em Pernambuco, Recife, Pernambuco. Nasci no dia 19 de abril de 78, 42 anos aí emendados. Eu costumo dizer que eu nasci no Recife do 19 de abril, do dia que nasceu Manuel Bandeira. Então eu nasci debaixo do signo de Bandeira.
E Que assim como ele, maravilha. professor de literatura, que é Exatamente, um uma grande apaixonado, né? paixão. E estou em Sergipe desde 1992. Muita gente está nos assistindo aí na live, nem era nascido. E desde então, eu gosto da expressão do nosso alagoano Aurélio Buarque de Holanda, no dicionário, que diz o seguinte, que sergipano ou sergipense é todo aquele que nasce ou mora em Sergipe. Eu posso dizer uma coisa, que eu não nasci em Sergipe, mas eu aqui hei de me enterrar. Então, sou membro do Instituto Histórico Geográfico, que é uma casa que me honra muito fazer parte, e nas horas vagas, de vez em quando, poeta. Né? De vez em quando me aventuro na poesia. Em linhas gerais é isso. Desde quando eu lhe conheci, ainda adolescente, na minha adolescência, no meu início da juventude, quando eu lhe conheci, Wagner, eu me lembro muito Assim que bem pra de baixar que você eu ser sou velho, hein? Ah, não, e eu sou jovem, pô. Então, eu me lembro de você um rato de biblioteca, né? Um ávido leitor, uma pessoa que buscava conhecer de tudo que podia, né? E que estava ao alcance. Então, assim, você sempre foi um menino muito leitor, né? E agora, Wagner, para a gente iniciar o nosso bate-papo de hoje, eu escolhi uma poesia aqui do Santos Souza, intitulada Hiroshima. E aí a gente vai iniciar a live de hoje com esse poema, tá bom? Você me Tudo bem. autoriza? Claro. Você é quem manda hoje. Vamos lá. Essa poesia Hiroshima é desse livro aqui do Santos Souza, Pássaro de Pedra e Sono. Ela está publicada aqui na página 60. Foi um livro, assim, da poesia social de Santos Souza, né? Porque o Santos Souza é renomadamente conhecido como sendo um poeta órfico, mas ele também tem uma poesia dedicada ao social, engajada, e Hiroshima é um desses poemas que compõem aí a obra Pássaro de Pedra e Sono de Santos Souza, que é patrono da Academia de Letras de Aracaju, e um agora não saiu, riachuelense maravilhoso, extraordinário, que legou obras magníficas para todos nós. Então eu vou ler agora. Hã? Antes Pode falar. um prefácio ainda um pouquinho do Hiroshima. Uma das coisas que eu gosto muito e de que vou tratar nessa conversa da gente é lembrar que Santos Souza é um poeta negro. Eu acredito Negro, muito pobre, né? na ideia de literatura como militância também e a voz de minorias. Então, a grandeza poética de Santos Souza, nesse poema social, a gente conversou sobre esse poema um pouco antes de marcar essa live. Esse poema é extraordinário. Eu tive a oportunidade de dar aula sobre ele numa pós da Faculdade de São Luís há alguns anos, deixa para lá quantos, no módulo sobre literatura de Sergipe, e as discussões foram interessantíssimas. Né? Vamos lá, jogue duro aí com Hiroshima Santos Souza. Vamos lá. Sobre ele. Vamos lá. Hiroshima, cidade do desespero, comarca da agonia. Hiroshima abre os olhos embaçados de pedras e de cinza e caminha sobre a sepultura de seus próprios filhos. Um dia, Hiroshima se lembra. Um monstro nutrido no ventre do inferno pulou das grutas do céu e um fogo estranho queimou os cabelos claros da manhã, que brincava nos ombros sadios de Hiroshima. E a morte agitou as mãos negras no ar e afugentou as estrelas. Enfiou os braços magros no reduto dos ventos e os ventos se levantaram da terra para conhecer os caminhos pisados pela agonia de suas crianças assassinadas. Desde então, Hiroshima caminha, levando nos olhos o clarão de seus mortos acesos debaixo do chão. Enquanto a noite tenta esconder a ternura de nossas vozes inumeráveis e os ventos apagam nos caminhos a marca de nossos pés avançando sobre o orvalho brilhante da manhã. Hiroshima. Santos Souza. Grande Santos Souza. Belíssimo poema. Belíssimo poema. E aí o que... Pode fazer a sua consideração. Pode, claro. Com certeza. Uma das coisas que eu debati com os alunos, grande Laila, prazer ter aqui, Léa, Zimmermann.
Temos A gente aí Isabel Nascimento, de né? Pernambuco, gente de Sergipe. Tem gente Uma do das Brasil inteiro. conversas intensas que eu tive de discussão com os alunos sobre o poema Hiroshima foi chamar a atenção de uma coisa que sempre os meus alunos ouvem, e virou até frase que eles marcam ligada a mim, que toda fase literária é reflexo de um contexto histórico. Então não existe, por mais que se queira fazer uma negação social de um poema, o próprio poema, ele, por exemplo, a própria ideia de isenção já é um posicionamento. Não existe essa ideia de não partidário. É como aquela loucura de falar de uma escola sem partido, não sei o que sem partido. Até a ideia de se tomar uma posição de negativa já é um posicionamento. Né? A gente escolhe, se alguém escolhe ser ateu, é porque pensou a respeito de religião e tomou um posicionamento. Então não existe essa ideia da negação. E uma das coisas mais intensas na literatura de Santos Souza é que, mesmo quando ele é órfico, mesmo quando ele tem metáforas que remetem à Grécia antiga, ele está ligado, ele está vinculado ao nosso tempo. E aí, quando ele faz referência a um fato histórico de 1945, agosto de 45, que é Hiroshima, muita gente se engana achando que Santos Souza está falando apenas de Hiroshima. Mas não se pode negar a inteligência. Eu que tive o prazer de conversar com Santos Souza lá na Rua Rio Grande do Sul, e foi até tema daquela minha palestra lá na Academia de Letras de Aracaju, e mais recentemente, no ano passado, me pediram, ele, Neufonte me pediu para ter essa conversa de novo, naquela mesma conferência, no Novembro Negro, lá na Escola do Legislativo. Então é o seguinte, Hiroshima em Santos Souza não é Hiroshima apenas do Japão, mas ela dialoga com o momento de 1964, que é o ano da publicação do livro. O poema Hiroshima é de 64, do golpe de 64. Então, quando o Santos Souza vem falar de mortos acesos debaixo do chão, crianças assassinadas, vem falar de opressão, vem falar de violência, ele não está falando apenas de Hiroshima, mas ele está falando de todo aquele opressor, de todo aquele que se considera dono do mundo, dono das vontades, dono das discussões e que é violento. De gente que apoia o obscurantismo, a ignorância de defender uma ideia de gripezinha, de negação da ciência, de violência, de misoginia, de preconceito contra preto, contra gay, contra todo tipo de grupo minoritário, e todo aquele que acredita no conhecimento como forma, no conhecimento, na arte, na beleza estética da arte, como forma de manifestação. Então, Santos Souza não deve ser, na minha opinião de leitor, professor de literatura, apenas visto como poeta órfico, como se costuma fazer. Mas ele deve ser entendido na sua amplitude, e ele é um poeta pouco estudado, até tratei disso lá na conferência, que é o seguinte, o Santos Souza só tem 2 obras de destaque a respeito dele, já estão de muito tempo. Até trouxe aqui para a live, enfim, tudo que eu separei, se eu fosse botar aqui, a montanha era maior. Mas as 2 obras que nós temos sobre a composição literária do Santos Souza são de Giselda Moraes e Jackson da Silva Lima. Jackson da Silva Lima escreveu O Poeta Santos Souza, em 89. E a Giselda Moraes, faz uma falta danada. Danada, ela era maravilhosa. Em 96, publicou o esboço para uma análise do significado da obra poética de Santos Souza. Não, senhor Erval, não vai ter sorteio, não. Nem já estão querendo, tá vendo, Wagner? E essa aqui é uma obra de uma raridade fantástica, porque é o seguinte, a Giza autografou para mim e Santos Souza também. Que maravilha, então, que raridade. Ele esse daí não se sorteia nunca. Não, nunca. Isso aí é herança de família, viu? O Santos Souza assinou para mim o objeto de pesquisa e depois a Gisele, da autora, também. Assim como o Jackson e o Santos Souza assinaram outro exemplar.
Então, Aham. essa é uma das raridades da minha paixão, que é a bibliofilia, paixão pelos livros, né? Não só a ideia do ter o livro, mas a livro com aquele requinte da pesquisa, da assinatura, do fato curioso, muitas vezes. Né? Foi como Sim. aconteceu na minha pesquisa do doutorado, e aí a gente fala, com algumas raridades caíram na minha mão. Que maravilha. Enquanto agora a gente vai passar para um próximo ponto da nossa live, que eu vou fazer uma contextualizaçãozinha da live, mas eu gostaria de registrar algumas presenças aqui, né, de pessoas que tiraram um tempinho aí da noite delas para estar aqui com a gente. Cheiro, Georgiana. Mônica Rocha, contadora de histórias, diz assim: é gratificante esse momento, parabéns, Wagner, parabéns, Gustavo. O professor Zac Santos, esse professor é fera demais, tá vendo? Isso. Georgiana, Wagner Lemos, sem livro autografado não é Wagner Lemos. Flávia Mirna, Academia de Letras de Aracaju, enviando aqui os parabéns pela live. E vamos dar continuidade à live, que a gente tem muita coisa para a gente conversar hoje. Primeiro de tudo, eu gostaria... A Lidinei, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Eu vou fazer uma contextualizaçãozinha. Por que a gente decidiu falar sobre esse tema, né? Por que ler a literatura sergipana? Sergipe, Wagner, e tá aí, se você não concordar comigo, pode falar, mas Sergipe sempre foi uma fonte inesgotável, né, de ilustres pensadores, ilustres intelectuais, artistas, escritores, a exemplo do nosso grandioso Silvio Romero, o Tobias Barreto, o Genolino Amado, o João Ribeiro, o Mário Cabral, né, o Antônio Carlos Viana, o Chico Dantas, dentre tantos outros, né? A dificuldade que a literatura sergipana enfrenta é exatamente porque por nossos escritores, devido à precariedade de editais e recursos que são destinados a publicações, a reedições de obras fundamentais para o entendimento, para a construção e a consolidação da nossa literatura e da nossa cultura sergipana, eu acho que se edita muito pouco, se reedita muito pouco as grandes obras dos grandes autores. Eu acredito que se lê muito pouco, né? E eu acho que a gente lê muito pouco em virtude de um preconceito que existe, né? E de uma estigmatização que a gente enfrenta, que se tem de que tudo que é produzido em Sergipe não é bom. Não é? A gente sempre fica com essa impressão de que o que é produzido lá fora, em outro país ou em outro estado da nação brasileira, é muito melhor, e eu acho que a gente incorre num grave erro, porque a gente tem assim talentos extraordinários, pensadores, escritores, poetas extraordinários, e que mereciam ser mais lidos, mereciam ser mais debatidos, discutidos, eu acho que inclusive estudados, ter um aprofundamento maior acerca da sua obra, né? É indispensável que nós nos despojemos desses preconceitos, né, que acabam nos sabotando, para que nós possamos conhecer nossas riquezas. Eu sempre digo isso aos meus alunos. É preciso que a gente se despoje do preconceito, que é aquela ideia pré-concebida sobre algo, para que a gente possa conhecer as nossas riquezas, a nossa diversidade cultural, os nossos grandes pensadores e mestres, para que nós sejamos capazes de reconhecê-los. A gente não pode reconhecer aquilo que a gente não parou para conhecer. Então eu acho que essa live traz essa mensagem. É preciso que nós nos despojemos desse preconceito, nos afastemos dessa estigmatização de que tudo que é produzido aqui não presta, ou está aquém do mercado editorial nacional, ou até universal, internacional. E a gente tem valores imensuráveis em Sergipe. Então, eu acho que outra dificuldade que a gente enfrenta aqui, que eu estava até conversando com Lilian Rocha dia desses, quando eu a encontrei num evento social, a gente estava falando sobre a questão do escoamento da produção literária em Sergipe. A gente inclusive, avançou muito na produção gráfica,
as gráficas acabaram avançando bastante, se modernizando muito, mas ainda faltam distribuidores locais, distribuidores regionais, falta a gente furar o bloqueio, muito mais, né? O Antônio Carlos Viana furou esse bloqueio, o Chico Dantas furou esse bloqueio, alguns autores tiveram essa sorte, e não somente sorte, mas essa oportunidade de furar o bloqueio do mercado editorial nacional, que permitiu que eles chegassem a outras regiões do país e até a outros países também. Não é fácil publicar um livro em Sergipe, a gente sabe muito bem, quem se dedica às publicações sabe muito bem que não é fácil, e escoar essa produção, mais difícil ainda. A literatura sergipana é pouco lida nas escolas, é muito pouco requerida como leitura sugerida pelas faculdades, pelas universidades públicas. Então, todo esse contexto, né, acaba dificultando um pouco essa valorização da literatura local, e a gente veio para exatamente falar um pouquinho sobre isso, discutir um pouquinho sobre isso. Você quer acrescentar alguma coisa, Wagner? Quero. Um dos tópicos que a gente assim, planejou para essa discussão é o seguinte: às vezes eu causo polêmica quando eu digo uma determinada frase, eu costumo me acompanhar com essa. Se criou muito uma expressão aqui, reforçando a expressão, a qual eu sou meio... a expressão local, cabreiro. Sou bem cabreiro com a expressão sergipanidade. Por quê? Quando a gente pensa nesse conceito de literatura sergipana, eu considero que nós, sergipanos, eu uso a primeira pessoa do plural porque eu já me entendo sergipano, temos uma síndrome de cachorro vira-lata. Como? Ninguém vê Pernambuco, eu sou professor em Pernambuco, ninguém vê Pernambuco chamar Manuel Bandeira de literatura pernambucana. A gente entende Manuel Bandeira como um pernambucano, mas, sobretudo, como um poeta de importância nacional. Então, ninguém vê, por exemplo, São Paulo, eu estudei em São Paulo, chamar Mário de Andrade por paulista, mas sim como literatura de importância nacional. Graciliano Ramos e Alagoas. Você entende como uma literatura de importância nacional, porém com a expressão alagoana. Então, Sergipe, nesse sentido, deve entender que sua produção literária não é uma produção literária sergipana, mas é uma produção literária brasileira que traz traços culturais vinculados a Sergipe. E Sergipe como representação nacional. É esse o ponto. O que é que as pessoas fazem? Por exemplo, um poema como esse que utilizamos para abrir a live, Hiroshima, de Santos Souza, não fica a dever a nenhum poeta brasileiro. Fica? Não. Não. Por exemplo, um dos quadros que mais me encanta de ver, e olha que eu já bati as 7 freguesias de museu, mas no Museu Histórico de Sergipe, lá em São Cristóvão, lá na Cidade Alta, há um quadro de Horácio Ora, chamado de Horácio Ora, Peri Ceci. Isso, maravilhoso. Divino. É divino. Divino, maravilhoso. Eu já vi quadros de pintores mundo afora, como diz a história, de tudo que é canto do mundo. E Horácio Ora não fica a dever. Estudou na Academia de Belas Artes de Paris, tem uma formação incrível, há uma mensagem lindíssima exposta naquele quadro, e às vezes a gente faz referência como Horácio Ora, pintor sergipano. E as obras de Horácio Ora, por exemplo, estão no Museu Afro-Brasileiro dentro do Ibirapuera, em São Paulo. Dentro da Pinacoteca tem Horácio Ora. Isso para falar não só de literatura feita por pessoas brasileiras com expressão de Sergipe e que encontram respaldo aí afora. Silvio Romero tem até uma palestra para dar na Semana de Letras da Faculdade de São Luís, dia 21 de maio, fazer o que para minha amiga Sara, coordenadora de letras lá, é o seguinte:
nos dias 20 e 21 de maio, vai ter um evento de letras, todo virtual, nesse nosso tempo de pandemônio, de pandemia. E eu vou tem por título, né? A Carmen já deve ter entrado aí, a Carmen Romero, neta do Silvio, figura adorável. A Silvio Romero e o Parnaso Sergipano, que é um tema que eu também separei aqui no roteiro da nossa conversa, para não esquecer, que é o seguinte: o Silvio Romero ele dizia que a literatura de Sergipe era uma literatura de imigrados. Ou seja, se o sujeito quisesse fazer sucesso, quisesse ter respaldo, tinha que sair desses quatro campos da gente aqui. E é verdade. É fato. É verdade. O nosso circuito cultural não dá conta de consumir a literatura produzida aqui, que não fica a dever a ninguém aí fora. A Tem nenhuma outra. que aí, como crítico literário, que me aventuro a ser pela própria profissão, pela própria formação intelectual, tem expressões de maior, de menor relevo, tem expressões de... enfim. Mas isso é uma questão que o cânone vai escolher, vai fazer, enfim. É uma coisa que o tempo dirá. Alguns encontram isso em vida, outros nem tanta sorte, mas, enfim, a gente vai encontrar pessoas que vão furar essa barreira, como você falou, furar essa bolha. E já no tempo de Silvio Romero, em 1899, ele publica o primeiro volume do Parnaso Sergipano, e ele vai dizer que é uma formação de imigrados. É uma literatura de gente que teve que sair para fazer sucesso, para ter respaldo. Aí vai uma dica aqui para a turma que está nos ouvindo. O Parnaso Sergipano 1 e 2 de Silvio Romero já estão disponíveis na Biblioteca Brasiliana da USP. Se você jogar no Google Parnaso Sergipano, Silvio Romero, estão disponíveis para baixar digitalizados. Oi, Priscila. Cheiro. Então, Priscila, Ícaro. Priscila Cardoso. Grande professora de história. Abafa o caso. Maravilhosa. Uma série. Uma atriz, viu, se revelando aí. E voltando. Aí, essa questão da literatura de Sergipe tem que ser entendida como uma expressão nacional. A gente não fica nada a dever. Sobretudo, a gente tem que lembrar que essa expressão importante, ela tem que ser entendida também, reforçada, nesses nossos 200 anos de emancipação em relação à Bahia. Tínhamos tantas programações lá no Instituto Histórico que foram por água abaixo. Né? Mas, paciência, né? A gente retoma quando a gente tentar voltar à realidade. Letícia, prazer estar com você aí. Vamos lá, prossiga aí nosso bate-papo. Você estava aí pensando alguma coisa? Ia puxar alguma coisa? Você falou... Você já meio que começou a discussão falando sobre esse conceito de literatura sergipana que a gente acaba tendo, né? Essa questão de colocar esse adjetivo sergipana e tal, e você já meio que falou um pouco sobre isso, o conceito da literatura sergipana. Agora, eu fiquei aqui pensando, Wagner, como foi que essa literatura ela se formou, né? Porque a gente pode pensar o seguinte, que a literatura sergipana ela floresce por meio de diferentes vozes de sergipanos que vão representar o engrandecimento, na verdade, da literatura nacional, não é só do nosso estado, é nacional, né? Foram grandes nomes que despontaram e que colaboraram de forma, assim, extraordinária para a literatura nacional. Silvio Romero, Tobias Barreto e tantos outros que eu já citei, inclusive, no início da live. E, assim, delimitar um marco de fundação dessa literatura, o percurso do desenvolvimento, é algo que sempre chama muita atenção dos pesquisadores, dos estudiosos da literatura. Inclusive, o Jackson da Silva Lima, ele coloca que existiram várias controvérsias em relação à formação, em relação a esse marco inaugural. Inclusive, tem autores que colocam que o marco inaugural foi esse processo de independência de Sergipe da Bahia, né? Tem outros que botam o Constantino Gomes como sendo o marco inaugural da nossa literatura. E aí tem uma série de possibilidades. Mas como é que você vê essa questão da formação
da composição e do início de tudo, da origem da literatura sergipana e do desenvolvimento dela até a gente chegar aos dias atuais, por exemplo. Pronto. Você tem alguma opinião formada sobre isso? Uma das coisas que eu gosto de discutir em literatura e história, são áreas, enfim, que se encontram, convergem? Para mim, elas não se separam. Eu escrevi certa feita um texto sobre Calíope e Clio, Calíope como representação da literatura e Clio da história. O seguinte, o historiador da literatura é um historiador que cria sua ficção, sua versão dos fatos. E a literatura ela é preenchida por histórias que o sujeito cria personagens e aí faz essa fusão. É uma discussão que nós não vamos entrar agora. Mas o que eu gosto sempre de relacionar é um ponto entre macro e microhistória. Como assim? A história local ela não está desvinculada da história nacional. Então, quando a gente lê o processo de independência brasileiro, né, que na verdade é uma grande conversa fajuta ali para se resolver um problema político. Você cria uma independência em que você deixa a mesma família governando. Bobagem. Não, estamos independentes, estamos desvinculados de Dom João VI. Quem fica governando? O filho dele. Sempre por meia dúzia. Continuávamos Orleans e Bragança. Porém, esse momento do século XIX é que vai dar uma perspectiva de identidade nacional que vai ganhar força com o romantismo. Essa ideia de um movimento literário, principalmente literário, para a formação, para forjar, no sentido de moldar, uma ideia de identidade nacional. E que é somente uma retórica. É somente uma retórica. Aquela ideia de um caráter distintivo, um caráter diacrítico, um caráter diferencial do brasileiro. Hoje, com os estudos culturais, a gente sabe que a gente tem diferenças culturais, mas ninguém é diferente do outro porque nasceu do lado de cá ou do lado de lá da divisa da fronteira. Então, quando o Sergipe se incorpora nesse momento, vai ser no século XIX, dentro da nossa iniciante produção cultural. Se o Brasil do século XIX, que eu estudei no mestrado e no doutorado, era tão... estava engatinhando tanto, imagine a menor província do país. O Brasil do Rio de Janeiro do século XIX tinha um número de leitores extremamente reduzido. A gente fica pensando, às vezes, quando lê na história da literatura, a obra de fulano, a obra de cicrano, essas pessoas tiveram renome a posteriori. Um dos poucos que encontrou ainda um reconhecimento em vida foram um José de Alencar, um Machado de Assis, que teve um enterro monumental em 1908. Porém, o número de leitores era extremamente reduzido. Quem é que lia? Se hoje a gente reclama que os nossos alunos não leem, que as pessoas não querem ler, e hoje a gente tem um índice muito menor de analfabetismo do que tínhamos no século XIX, o que nós tínhamos no século XIX? Um número de leitores, homens na sua maioria, poucas mulheres letradas para lerem os folhetins do século XIX, e uma perspectiva de letramento. Eu costumo dizer o seguinte, de letras que passavam distantes do brasileiro comum, que não sabia ler. Inclusive, da mulher comum, que não tinha acesso, do preto, que era tigre. Lembrando aí, para quem não é familiarizado com essa ideia, tigre, queridos, era uma profissão. Era o carregador de excremento. Era um preto, certo? Que tinha que carregar barris com excremento, fezes e urina, no lombo, para jogar na praia ou para jogar no mato, a depender da cidade. Na praia, lembrando ao pessoal, ensinando, a praia não era sinônimo de lazer até um dia desses. Praia era sinônimo de lixeira. As pessoas não queriam alguma coisa, jogavam na praia, para a onda, para o mar levar. E nas cidades que não eram litorâneas,
o mato tinha essa função. Tanto é que ainda hoje há uma expressão coloquial, sinônimo de jogar no lixo, que é sacudir no mato. Olha, não presta, sacuda no mato. Sacuda no mato. E essa expressão era equivalente a sacudir na praia. Vai uma dica de leitura de um texto do meu querido negão Machado de Assis, o conto Pai contra Mãe, em que há uma expressão se referindo à roda dos enjeitados, né, que era o receptáculo de crianças para serem adotadas pelas freiras, em que uma das personagens diz assim, por acaso a roda é alguma praia ou monturo? Uma referência de praia como lixeira. Então, os tigres tinham esse nome também porque a amônia saída da urina, das fezes, escorria pelas frestas do barril e aquilo descoloria a pele negra e ficavam eles, os carregadores, ficavam rajados como tigres. Rajados. Como tigres. Então, esses tigres, por exemplo, não eram nenhuma camada consumidora de livros. A gente fala de uma literatura do século XIX, mas para muito pouca gente. Era um público leitor extremamente reduzido. Então a gente não pode cair nessa ideia de que estamos falando de um público grande, de uma notoriedade, de uma literatura grande. Não. Estamos falando de um grupo de brancos produzindo numa circulação restrita para brancos e que não conseguiam sequer editar por aqui. Né? Se a gente tem aí o Zelito, que acabou de entrar aí na live da Arte, né? O José Na Lito. época do Pedro Calazans, por exemplo, só uma correção, né? A gente tem uma avenida em Aracaju chamada Pedro Calazans. O nome do Calazans. é Pedro de Calazans. Né? A avenida está mal nomeada. E o Pedro de Calazans, que morreu no meio do oceano, e foi lá sepultado nas águas, foi lançado nas águas, ele editava em Bruxelas. Então a gente tinha que muitas vezes editar na Europa, porque as condições de edição no Brasil eram extremamente restritas. Não só em Sergipe, mas também no Rio de Janeiro, que era a capital do Império. E depois imaginemos, se hoje já é caro, né? Você imagine aquele tempo. E então a gente pode imaginar que a cronologia da literatura que se produz aqui no território sergipano, né? Ela, em muitas situações, ela não correspondia à literatura produzida no Brasil. Isso eu acredito que até Jackson da Silva Lima também fala no livro dele, que em virtude das condições socioeconômicas, do espaço cultural que nós tínhamos e do desenvolvimento cultural que nós tínhamos aqui em Sergipe nos séculos passados, né, não permitiam que a gente avançasse tanto, né, como você bem disse, esse público leitor, né, essa condição do livro circular com mais facilidade, tudo isso era algo que impedia que a gente fosse avançando à mesma medida que o Brasil ia avançando. Se o Brasil já é atrasado em relação à Europa, aí a gente imagina Sergipe em relação ao Brasil e em relação à Europa também, né? Exatamente. Então, não se tem, por exemplo, como o início... A melhor definição disso é uma literatura de emigrados. Hoje, a gente só tem o nome de algumas pessoas registradas, a gente tem que aprofundar, graças ao trabalho de bibliofilia, por exemplo, do Silvio Romero. Muito livro se desfez. E nisso é interessante a gente lembrar, ainda nessa questão de quem pesquisa século XIX, por exemplo, como eu, a questão do suporte, do material livro. Então, a bibliofilia, a coisa do livro raro, muita gente acha que livro raro é apenas um livro antigo. Né? E não é. O livro antigo pode ser ou não raro. Isso vai depender da quantidade de exemplares que foram tirados, do tipo de papel em que se fez a edição, e assim por diante. Por exemplo, eu tenho alguns exemplares do História da Literatura Brasileira do Silvio Romero. Os de 1888, eu consegui um, são 2 calhamaços, eu consegui uma edição. E a segunda edição, a de 1902 e 1903, tem 2 volumes, cada um saiu no ano. Eu tenho 4 ou 5 edições.
que é que acontece? São exemplares que não são difíceis de achar. De certa maneira, não. Ou já estão disponíveis para baixar hoje na Biblioteca Brasiliana da USP. Mas é mais raro a gente encontrar a primeira edição do Macunaíma, que é de 1928, do que o História da Literatura Brasileira do Romero, de 1888. 40 anos aí de diferença. Por que o Macunaíma é mais raro? Porque saiu numa quantidade muito menor, num papel extremamente ordinário, papel baratinho. O Mário de Andrade tirou do bolso para fazer a edição. E aí o que ele pôde fazer com um orçamento pequeno dele de professor de música foi pagar um papel barato. E poucos exemplares desse papel barato resistiram. O material não aguentou. Se desfez. Então, muito do que a gente tem de literatura produzida por sergipanos ou por pessoas culturalmente vinculadas a Sergipe, que é, por exemplo, o meu caso, o caso, por exemplo, do professor Jorge Carvalho, que é baiano, muita gente nem sabe, mas é, né? Ou o Amando Fontes, que eu também coloquei na nossa conversa de hoje, que nasceu em Santos, São Paulo. Né? Uhum. Essa literatura, muitas vezes, chegou a gente graças a um material que foi de coleta, por exemplo, do Jackson da Silva Lima, que pesquisou originais, fontes primárias e que transcreveu e que a gente já pegou em fonte secundária. Então, particularmente, eu não acredito numa militância literária no primeiro momento do século XIX em Sergipe. O que a gente tem mesmo depois é uma construção de um discurso de historiografia literária feita por Silvio Romero, no Parnaso Sergipano, no final do 19 início do 20, a primeira edição de 1899, volume 1, e a segunda edição, 1904. Diga-se também de passagem que tem um certo interesse político em fazer essas obras, porque ele queria indicação para ser senador por Sergipe, já tinha sido deputado federal por Sergipe e tinha que reforçar esses vínculos, porque ele almejava uma cadeira de Senado por Sergipe. E no século XX, aí já vou puxar aqui para os nossos ouvintes, nossos espectadores conhecerem, na década de 70, o História da Literatura Sergipana, do Jackson da Silva Lima, volume 1. Preciosa, né? Autografadíssima, claro. Do Jackson da Silva, volume 1. E que hoje é uma raridade. O Jackson mesmo só tem um exemplar que é dele. Né? Ele só tem um exemplar, eu tenho 2. Achei num sebo, São Paulo, e aí peguei outro. E o volume 2, que teve uma tiragem maior, mas ainda assim está em questão de raridade, História da Literatura Sergipana, volume 2, que é referente ao que ele chama de romantismo. E só complementando aqui uma coisinha. Graças a Jackson, muitos desses autores que ele transcreve textos aqui puderam ser preservados. Então ainda faltam expressões da segunda metade do século XIX, o modernismo em Sergipe e assim por diante. O que nós temos é um trabalho hoje assim, secundário de pesquisas ainda muito pequeno do que poderíamos ter de discussão sobre autores com produção vinculadas de alguma maneira a Sergipe. E aí a gente da minha produção acadêmica nesse sentido, porque quando eu digo que me entendo sergipano, quando eu fui para a USP, o pessoal me chamava lá de sergipano, algumas pessoas. Ou sergipano. Apesar desse meu chiado pernambucano ainda no sotaque. Quando eu morei em São Paulo, eu era conhecido assim também, o sergipano. Porque vieram me chamar de baiano ou de paraíba, e eu digo, não me chame não. Ou você me chama de sergipano, ou pelo meu nome, ou então eu não atendo. Aí o pessoal, então, começou a me chamar de sergipano, né? Ou sergipano para lá, ou sergipano para cá, e assim eu fiquei conhecido lá também. Mas só complementando o que você havia dito, então há uma escassez, primeiro, de estudos acerca de temáticas vinculadas a Sergipe, mas o Jackson também pontua o seguinte, que nos séculos 17 e 18,
em virtude das condições que nós tínhamos, socioeconômicas, não havia uma literatura denominada culta ainda em Sergipe, mas sim uma subliteratura oral, ou seja, de cunho essencialmente popular e religioso, né? Advinda de uma tradição oral. Que é um ponto que eu tenho uma divergência. Primeiro, porque é o seguinte, quando a ideia de usar a expressão subliteratura me incomoda. Porque o prefixozinho sub é aquilo inferior. Subalterno, isso, né? subterrâneo, subtenente. Isso, que está abaixo, né? Melhor que isso. Suburbano. Eu gosto de falar dessa expressão, conversando com os alunos. Quando eu vou discutir, por exemplo, Lima Barreto, para falar do subúrbio, aí eu quebro urbano. Ou seja, é urbano, porém é inferior. E eu não posso entender arte como superior e inferior. Isso, esse juízo de valor. De erudição, essa loucura, é uma profunda bobagem. E aí, nesse ponto, eu me aproximo do Ariano Suassuna. Né? A gente conversou algumas coisas, a gente passou nesse assunto em 2010, quando eu conversei com o Ariano. Uma das coisas interessantes da gente lembrar é o seguinte: essa ideia de literatura oral ser inferiorizada ou não, quais são os dois maiores clássicos da humanidade? Começando, a Ilíada e a Odisseia. Odisseia e Ilíada. Pelo conceito que a gente tem, eu me lembro de uma conversa que eu tive, a gente nem era muito apegado nessa época de selfie, ou besteira que eu fiz. Eu estava uma vez conversando no mercado sobre isso com o poeta João Firmino Cabral e com Vera Ferreira, neta de Lampião. Nós três levando papo no mercado sobre isso. E eu mereci uma foto um negócio desse, né? E ficou no vazio. E o poeta João Firmino já foi para o eterno. É o seguinte: o que era a Ilíada e a Odisseia se não tradição oral? E hoje a gente chama de clássico. A literatura de cordel, por exemplo, né, expressão maior, ela supera em qualidade, em métrica, muita gente que eu vejo se dizendo erudito por aí. E aí vou dar uma esticadinha de mão aqui e puxar produções de cordel. Por exemplo, um dos meus esquecimentos. Eu também componho a Academia Sergipana de Cordel. Nós literatura de publicamos uma obra coletiva, uma coletânea, né? O Mundo do Cordel para todo mundo. Para todo mundo. E aqui a gente compôs, né? Tem Pedro Amaro Nascimento, Isabel Nascimento, Daniela Bento, que veio entrar aí na live, Gilmar Ferreira. Só potência. Né? Só potência. Henrique. Enfim, a literatura de cordel, por exemplo, não fica atrás de nenhuma outra produção cultural. Concordo com você. João Firmino Cabral. Outra grande expressão de um paraibano radicado em Sergipe, um dos maiores autores de literatura de cordel brasileiro, além do João Firmino Cabral, que é patrono da nossa Academia Sergipana de Cordel, Manuel da Almeida Filho. Sim. Radicou-se em Aracaju, Sergipe. Além disso, outro destaque importantíssimo nesses tempos de misoginia, que a gente deve lembrar, é que a expressão do cordel de autoria feminina em Sergipe é a maior do Brasil. Nós temos uma coletividade de autoras de sergipanas, cordelistas, sergipanas, ou radicadas aqui, como a Daniela Bento, que é cearense, né? Que não fica atrás de nenhum outro poeta. Então você percebe uma sensibilidade, você percebe uma riqueza de metáfora, você percebe toda uma carga que eu não reputo a outros poetas que são saudados em academias A, B ou C, né, que eu não vou nomear, e que juram por A mais B que haverão de ser imortais.
Eu vou ter que lhe interromper agora, que a nossa live vai cair, mas a gente vai retornar para a gente poder concluir o bate-papo, tá certo? Com certeza. 5, 4,